Notícia de hoje, hein? De última hora, extra pauta. Atenção, atenção, nós somos 24 mil pessoas assistindo ao vivo simultaneamente, apenas 17 mil likes, a concorrência está uma tristeza e nós vamos trazer para vocês agora uma bomba. Para mim é uma bomba, porque num país em que o tráfico come solto, em que 1% dos estupros é condenado, em que 3 em cada 10 assassinatos é resolvido, em que as pessoas não têm água e esgoto em casa, em que político rouba pra caramba e não acontece nada, em que bilionário sempre dá um jeito de escapar das penalidades impostas a quem pratica corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, num país com tantos problemas em que o narcotráfico reina absoluto, para mim é um absurdo que a gente tenha notícias como essa, que são notícias por crime de opinião. A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, a 1 ano e 2 meses de detenção pelo crime de injúria cometido contra o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A sentença ainda impõe a obrigação do pagamento de uma indenização de R$50 mil. Em 2023, Dino, à época era ministro da Justiça, formulou uma queixa-crime contra Monark por calúnia, difamação e crime contra a honra. Durante um podcast, Monark chamou o ministro de gordola e filho da... Na decisão que condena Monark, a juíza afastou a condenação por difamação, mas disse estar configurada a injúria com fatos comprovados, além de qualquer dúvida razoável. Isso é uma pena absurda, né? A detenção, se ele é primário, não vai preso, né? Mas no caso dele é bem possível que vá. Caramba, e o Monark, ele é um daqueles que há muito tempo estava falando, né, que existe ditadura aqui no país. Você vê, né, o negócio é meio irônico, as ditaduras, embora elas sejam cruéis, sádicas, elas são ao mesmo tempo meio burras e completamente infantis, porque o monarca, ele não é nenhuma pessoa intelectual capaz de mobilizar muitas pessoas, de criar um movimento ordenado, social, né, contra Alexandre de Moraes. Contra o Alexandre de Moraes não, mas contra as ações completamente autoritárias que o Alexandre de Moraes vem impondo ao país, e ainda assim, desde quando ele começou a se posicionar abertamente, ele foi completamente perseguido, ele inclusive foi meio que abandonado, né, pelo ex-sócio lá dele e tal, quando o negócio ficou muito feio pro lado do monarca, e ele sabiamente saiu do país, que senão ele já estaria preso. Eu acho completamente desproporcional. Teve aquele outro rapaz que ofendeu o Zanin, rapaz, pode dizer, ele é um senhor, já ofendeu o Zanin e tal, teve uma pena também, o valor da multa era um valor menor, enfim, e o Zanin também é ministro do STF. Então, os dois ministros do STF, os dois exerceram a liberdade de expressão, porque o monarca ele tinha direito a falar ali, inclusive isso é categoria de opinião, tá? A opinião a gente tem livremente, embora o Alexandre de Moraes e toda a corja diga que não, mas nós temos o direito a ter a nossa opinião. E aí você desproporcionalmente coloca uma multa de R$50 mil e aí fala que o cara pode ser preso porque chamou o cara de gordola. SEAD, MDMC. Ó, só corrigindo, eu falei que Porto Velho é a capital de Roraima, eu falei errado. Porto Velho é a capital de Rondônia, tá? Só para lembrá-los aqui. Só para colocar em termos jurídicos, né? O juridiquês, que é necessário. Porque você sabe que o Alexandre de Moraes, para ele, né, acabar com a vida de alguém, ele olha a correção, a juridicidade da opinião. É fato, é fato. Quando eu estive com ele no ano passado, porque na extinta Tupi ele começou a falar coisas horrorosas, e eu, como cara da extinta Tupi, fui até lá para saber qual era o problema. Uma das coisas que ele disse foi isso. Então, só para colocar aqui os termos jurídicos, o que existe no Brasil? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o quê? Liberdade para se expressar. Liberdade é o quê? É fazer tudo. Você pode se expressar de qualquer jeito. Veio na sua cabeça, você é livre. Você é livre. Ah, mas liberdade de expressão não é para cometer crimes. É.
porque senão não era liberdade. A liberdade de expressão é a liberdade de escolha. Tem coisas que são consideradas crimes. Você é livre para cometer crime, mas sabe que tem uma penalidade. O Código Penal não fala não matarás, igual aos 10 mandamentos. Não difamarás, não caluniarás. Ele fala matar, pena de tanto a tanto. Então você é livre. Mas na hora de fazer, você escolhe. A liberdade, na verdade, é de escolha. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas convém fazer se existe uma penalidade? Esse é o primeiro ponto. Porque não existiria liberdade se ela fosse condicionada. Qualquer coisa condicionada não é liberdade. É opção. Apenas opção. Então a liberdade é fazer tudo. Então você escolhe. Aquilo é crime? Ah, vou fazer, não vou fazer? Ah, eu tenho uma vontade de matar a Geisiane de amor. Mentira, não tenho. Nem de matar, nem de amor, só fraterno. Mas aí a gente tem os filtros éticos, né? Que a gente decide. Mas tem a pena. Porque o Código Penal fala matar ou não matar. Mas chamar alguém de gordola não é crime, então, aí vamos chegar nesse ponto. Aí tem os crimes de opinião. Porque, na minha opinião de professor de direito, de jurista, porque a outra palavra que foi cagada ultimamente é a palavra jurista. Todo mundo é jurista. No Brasil, a pessoa pegou o diploma em direito e é chamado de jurista. Não é. Jurista é o retardado como eu que dedica uma vida inteira estudando o direito. Então isso é jurista. Você não é jurista, é jurista se você dedica a sua vida a estudar o assunto. Então, na opinião de jurista, esses crimes para mim não deviam existir. Calúnia, injúria e difamação. O Brasil tem muita coisa importante para resolver. Tráfico, homicídio, assassinato, exploração de menor. Para que crime de opinião? Já fala, os presídios estão cheios. Crime de opinião, deixa só na esfera civil. O ofendido vai lá, pede uma indenização e a pessoa arque com as consequências. Não tem que ser crime. Se eu pudesse aconselhar o Congresso a fazer alguma coisa que presta, a primeira seria revogar os crimes de calúnia, injúria e difamação. Isso seria apenas de delito civil, passível de indenização. Mas existindo essa trolha no Código Penal, que é um Código Penal dos anos 40, um Código Penal da ditadura Vargas, inspirado no Código Rocco, que foi o jurista que fez o Código Penal da Itália fascista de Mussolini. O Código Alfredo Rocco. Okay. Código Alfredo Rocco. Então veja que essa questão ela tem o ranço fascista. Calúnia é o quê? Você dizer que alguém cometeu crime sabendo que ela não cometeu. Difamação é o quê? Você falar alguma coisa socialmente ruim de uma pessoa e fere a honra daquela pessoa na sociedade. Você vê, por exemplo, alguém descobre que eu sou gay e sai contando e publica o Pavinato da... Aí, como eu sou um enrustidão, que me dou só com pessoas preconceituosas, isso me difama no meu meio. Por isso, mesmo que seja verdade, ocorre a difamação. Porque você pegou um segredo meu, revelou, mesmo que seja verdade, e eu fiquei ali prostrado. E a injúria é quando você fere a minha honra subjetiva. Por exemplo, eu tenho aqui na minha relação de trabalho colegas que não são superiores, eles chegam para mim e falam todo dia: é difícil conviver com um sujeito como você, porque você é tal coisa. Isso me fere por dentro, isso é injúria. Feito. Esses dispositivos valem para qualquer um. Quando você calunia alguém, você comete crime. Eu acho que não deveria ser, mas acontece no Brasil. Você difama e você injuria. Esses 3 crimes também, além da condenação penal, também são passíveis de receber a indenização civil por danos morais. Ponto. Isso é certo entre particulares. Uma autoridade falar de um cidadão comum, ou um cidadão comum falar de outro cidadão comum, isso é batata. Agora, o problema é o cidadão comum ser condenado por esses crimes quando ele fala de uma autoridade pública. Porque toda pessoa que tem como fonte de renda, que se locupleta, que ganha dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão privado,
Ele não pode gozar das mesmas benesses do cidadão privado, entende? Quando você se torna um homem público, ou seja, o seu sustento vem do dinheiro do cidadão privado, você não tem as mesmas garantias privadas que o cidadão privado. Porque como o cidadão privado paga o seu salário, você está exposto às críticas do cidadão privado. Assim devia ser, mas não é. Tanto que, no caso da difamação, a coisa fica menor, porque o Código Penal fala: se a difamação se dá contra agente público em razão da função pública, não há aplicação da pena, mas a injúria não tem como escapar, principalmente se ela for cometida no ambiente da internet. E, é claro, o bom senso, que é uma cláusula geral do direito, o bom senso deve informar que não se deve chamar de filho da fruta. Né? Gordólio não vejo problema, mas filho da fruta. Então, esse é o panorama legal.